Olá, alunos! Daremos sequência aos nossos estudos sobre a Baixa Idade Média e a formação dos primeiros estados nacionais na Europa. Isto é, o momento em que os reis dominaram a nobreza, o clero e facilitaram a organização do comércio por meio da burguesia. Nesta aula 30, veremos o que ocorreu na região que hoje corresponde à Alemanha, Portugal e Espanha. Comecemos pelo Sacro Império Romano-Germânico. Foi uma tentativa fracassada de reviver o Império Romano do Ocidente desde o imperador Carlos Magno. No ano de 962, o rei germânico Otto incorporou o título de imperador usado pelo Carlos Magno. Para se fortalecer, ele tentou diminuir o poder da nobreza, oferecendo alguns cargos que antes eram da nobreza para os bispos da região. Assim, os bispos poderiam exercer cargos locais sem precisar de uma linhagem sucessória. À medida que essa situação gerou, deu sérios problemas. A medida deu problemas e resultou num choque chamado Querelas das Investiduras ou Questão das Investiduras, entre 1075 e 1122. Na Igreja Católica, quem nomeia os bispos é o Papa e não o rei. Em 1122, ficou estabelecido que o Papa nomearia os bispos e que o rei aceitaria esta nomeação. Logo, como você pode ver, ficou dividido: ao Papa as questões religiosas, ao imperador as questões mundanas. Essa concessão ao Papa acabou enfraquecendo o Estado Nacional e a possibilidade da formação de um Estado Nacional alemão. Esse Estado Nacional alemão só aconteceu de fato entre 1870 e 1871. A Península Ibérica tinha sofrido invasões dos muçulmanos desde os séculos 9 e 11. Com o lançamento das cruzadas pelo Papa Urbano II em 1092, os reinos cristãos da Península Ibérica se organizaram para expulsar os infiéis, isto é, os árabes muçulmanos. Eram eles: Reino de Castela, Aragão, Navarra e Leão. Entre os séculos 11 e 13 ocorreu a Guerra da Reconquista, ou seja, reconquistar o território para os católicos, expulsando assim os chamados mouros ou muçulmanos. Um nobre chamado Henrique de Borgonha formou um exército eficiente e conteve o avanço árabe da região de Castela. O rei de Castela deu a ele um pedaço de terra, o condado portucalense. Aí a chegada do Henrique de Borgonha ao condado de Portucalense. Quando ele falece, seu filho Afonso Henriques entra em disputa com sua mãe, Dona Teresa, que era castelhana. Dona Teresa queria reincorporar o território de Portugal a Castela. E Dom Afonso, seu filho, ou Afonso Henriques, queria um reino independente. O filho venceu a mãe e declarou a independência de Portugal do reino de Castela, dando início à dinastia de Borgonha. Dinastia de Borgonha, território português ampliado e fortalecido, com agricultura e comércio. Mas, em 1383, morreu o rei Dom Fernando I, o último rei da dinastia de Borgonha, sem deixar um herdeiro masculino reconhecido, mas tinha um filho bastardo. Esse filho bastardo se chamava Dom João Mestre de Avis. Em 1383, morreu o rei Dom Fernando I, sem deixar herdeiro masculino reconhecido, mas tinha um filho bastardo, João Mestre de Avis. Dona Leonor, a viúva, desejava reincorporar Portugal a Castela. Os comerciantes burgueses ajudaram Dom João de Avis a lutar pelo direito do trono. A isto chamamos de Revolução de Avis, ocorrida entre 1383 e 1385. A vitória foi de Dom João e da burguesia. Dom João, assim, se tornou o primeiro rei da dinastia de Avis.
e dessa forma selaram as separações entre Castela e Portugal. Essa dinastia foi a responsável pelas grandes navegações portuguesas. Na Espanha, a luta contra os mouros, isto é, contra os árabes muçulmanos, se estendeu até 1492. O ponto fortalecedor dessa luta foi o casamento católico de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que incorporou uma grande área e formou um exército mais eficaz para concluir a expulsão dos muçulmanos em 1492. Assim, do casamento católico entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, se formou o Estado Nacional Espanhol e deu início às grandes navegações espanholas. Para se preparar, você deve fazer os exercícios 9, 10 e 11 do capítulo 11. Bons estudos!